Oi, gente! Tá começando o meu, o seu e o nosso podcast Agro2. E hoje o papo é pecuária, custo de produção, valorização ou desvalorização da arroba do boi, aquilo que dá uma dorzinha de cabeça do pecuarista, né, Pedro? E será que já chegamos no fundo do poço desse preço da arroba? Eu acredito que não, pra tudo tem-se um jeito, né? Só não tem jeito pra morte. Ah, você tá doido, mas do chão não passa, né? Vamos lá, então, papel e caneta na mão para você ficar por dentro de tudo que está rolando na pecuária, nutrição animal e o que você pode fazer aí para gerir melhor os seus custos, porque é o que você tem controle, né? Perfeito! E hoje a nossa convidada, ela é mais do que especialista no assunto, porque ela vive o mercado do boi já há mais de 10 anos no mercado da pecuária. Com quem que nós vamos falar hoje, Janaína? Nós vamos falar com um especialista e, claro, o Pedro conhece, né? Porque não tem ninguém que o Pedro não conheça. Ela é zootecnista formada pela UFG, especialista em produção animal pela UEG, representante comercial da Nutroeste Nutrição Animal e consultora em nutrição e produção de ruminantes há mais de 12 anos. Eu tô falando dela, Caroline Mota. Seja muito bem-vinda ao podcast Agro2. Muito obrigada, Janaína, Bem-vinda, Pedro. Carolina. Carol, né? Carol, né? Carol. Virou apelido já. É um prazer muito grande estar conversando com vocês, principalmente no assunto que eu sou tão apaixonada, o agro. E a gente tava falando aqui no backstage, gente, que a arroba tá vindo numa decrescente, a gente sabe, né? Uma decrescência. Como que o pecuarista brasileiro tem recebido isso? Janaína, o pecuarista que está ligado com o mercado, ele já sabia, ele já previa que isso iria acontecer. Quem conhece do mercado, quem trabalha com isso já há muitos anos, sabe que a pecuária ela é feita de ciclo. Assim como a agricultura é dependente do clima, né? A gente consegue prever uma possível comportamento climático para a produção agrícola. Na produção pecuária, a gente consegue prever o ciclo. Então, era normal que o ciclo fosse um ano de baixa esse ano. Nós ainda não chegamos no fundo do poço, existem algumas estatísticas que falam que nós vamos ter ainda uma depreciação maior, o mercado ainda está muito volátil, a bolsa está muito inconstante e nós vamos ter uma depreciação ainda maior ainda do boi. Mas nada, assim, alarmante, que o produtor precisa ficar preocupado. A gente tá de preto, mas não é porque é velório, né? Todo mundo de preto. Mas sabe uma coisa que deixa o produtor mais confortável? É o custo da arroba produzida. Porque vamos pensar, assim, um raciocínio lógico. A arroba de R$300, que nós tivemos uma arroba de R$300 em 2012, né? Só que nós tínhamos um milho de 97. Boa. Né? Então, nós vamos fazer a conversão aí, nós estávamos, para cada arroba, a gente conseguia comprar 3 sacas de milho. Hoje, nós temos uma arroba de R$200, né? Oscilando em R$200, mas nós já estamos conseguindo comprar milho Mato Grosso, Goiás, 35, 36. Nós estamos falando de uma conversão de 5, né? Que é a mesma conversão de 2014, na época que o boi explodiu, que todo mundo queria mexer com pecuária. Ou seja, por mais ruim que esteja o mercado, ele ainda está no patamar da época de boi gordo, né? Não é da época de boi magro ainda. Porque é muito melhor eu vender uma arroba de R$200 e produzir ela de 150 do que eu vender uma arroba de R$300 e produzir ela de 290, que era isso que nós estávamos tendo, né? Uhum. Então, a gente tem que fazer essa comparação. E também nessa hora, né, Carol, é a hora que vai separar os homens dos meninos, né? Digamos assim, né? E tirar os especuladores de mercado. mercado. Tirar os especuladores de mercado, porque a pecuária é batida, é ciclo, né? É ciclo. Então começa a faltar fêmea no mercado, e aí começa a faltar bezerro, aí vai virando aquela bola de neve e o preço reage. O mercado ele é soberano, né? Explicado pela aquela famosa curvinha, né? Oferta e demanda. Se tem mais oferta, vai cair o preço. Se tem mais demanda, vai subir o preço. É natural, né? E como é que você vê esse movimento agora? É só observar, Pedro, para quem não entende o ciclo pecuário, é você observar a fêmea. Existe o ditado que fala, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Se existe uma movimentação de abate muito grande de fêmeas, significa que o ciclo está virando. Isso está acontecendo. Por que o ciclo está acontecendo agora? O abate de fêmeas hoje nos frigoríficos é quase 60% do abate, entendeu? Por quê? Porque o pecuarista está com a mão entre a faca assim, entre a faca e a espada.
porque ele não tem uma quantidade muito grande de volumoso. Esse ano a seca está sendo muito intensa, choveu pouco. Ele não se preparou para uma estiagem tão grande. Ele está tendo que se desfazer das vacas, mesmo a baixo custo, porque não tem como manter essas vacas durante a seca. Por isso que o abate de fêmeas é muito grande agora. O que a gente observa? Se está se abatendo muitas vacas, é óbvio que vai faltar bezerro ano que vem. Não tem como, a gente está falando... vai explodir o preço do bezerro. Exato. Aí você fala assim, mas o mercado está instável, quem tá ruim para quem não está observando esse comportamento do mercado. Porque quem já observou está feliz, sabe por quê? Porque ele está comprando a reposição barata. Eu ia falar isso agora. Você viu a notícia, os Quagliato lá, o Rock Quagliato, famoso aí, né? Até o próprio Kiko's Ranch lá, o Francisco Quagliato. Os caras saíram comprando não sei quantos mil. Não sei, comprando, você pode trazer que eu tô comprando tudo. Por quê? Bezerro a 1.000 conto. Porque ele tá vendo o mercado. Esse ano é um ano ruim para engorda, mas é um ano excelente para recria e para reposição. Então é hora de fazer estoque, não é hora de vender. O problema, Pedro e Janaína, é que como é que você faz estoque, sendo que você não se programou para ter comida para o seu estoque, comer agora. Porque muita gente tem vontade de comprar, bezerro tá barato. Tá na hora boa de comprar. Tá na hora boa, mas eu vou dar o quê de comer? Aí liga pra gente desesperada, fala, mas não tem milagre. Uma vaca come 30 quilos de capim por dia. É muito, hein? É muita coisa pra você encher uma barriga de uma vaca. Um bezerro, dependendo, um bezerro de 7 arroba, proporcional ao peso dele, ele come mais do que uma vaca, ele come quase 3% do peso vivo. Então, assim, o cara que se programou pensando no volumoso, ele tá nadando de braçada. E o volumoso é arroba barata, né? É arroba barata. Aí não adianta depois falar assim, eu quero comprar uns bezerros baratos e botar na ração. Bezerro, a fonte de alimentação do bezerro não é ração. Bezerro é fibra, é capim, é silagem, nem que seja uma silagem de menor qualidade, uma silagem de capim-açu, de mombaça, mas é um volumoso. Um creepzinho também. Né? É um creep para ajudar. Mas fazer bezerro comendo ração, o bezerro não come ração. Aí a gente já tem que mudar esse foco, né? Programar mais, é o segredo. Carol, você tá há 12 anos nesse mercado, agora me conta, como é que você foi chegar aí nesse negócio? Era o seu sonho quando tinha você era herança, criança? tinha ali? família. Fazendo amigos, né? Fazendo amigos. A minha família tem uma propriedade pequena no interior do Pará, mas nós nunca voltamos para lá com esse intuito de pecuária, né? E aí eu vim para Goiás, porque eu achava um mercado muito explorador, vim fazer universidade. Só abrir um parênteses aqui, porque assim, quando o pessoal fala fazenda pequena no Pará, é tipo 2.000 hectares, 4.000 hectares. É bem isso. Não. Aí eu vim para Goiás, tinha uma universidade muito boa na época, né? A UFG, no Pará não tinha uma estrutura tão boa, e eu vim e acabei ficando por aqui, me apaixonei pelo Goiás e tô aí já há 12 anos nesse mercado. Eu atuo mais na parte de nutrição e produção de ruminantes da parte de corte, né? Leite, eu não tenho essa especialidade ainda, mas corte eu... E você gosta desse mercado? Eu sou apaixonada. A minha vida foi feita em cima da pecuária, né? Eu tenho muito a agradecer. E muitos amigos. A gente vai fazendo amigos ao longo do tempo. E é um mercado muito desafiador, porque ele é inconstante. Então, você sempre tem que estar se atualizando, estudando, melhorando, procurando novas opções, porque senão você fica para trás. A pecuária é isso, né? A pecuária, diferente da agricultura, eu observo bastante esse patamar. A agricultura, hoje, ela tem uma certa restrição em tecnologia. O trem já evoluiu tanto que chega um patamar assim que o pessoal fica assim, que mais nós vamos inventar? A pecuária, ela ainda tem uma restrição muito grande do básico. O básico, o arroz e feijão, ainda é muito difícil. Então, assim, é mais prazeroso você ver uma mudança muito grande nas propriedades que eu visito, que eu acompanho, justamente por conta de mudar poucas coisas, às vezes um manejo, uma dieta, né? E por que você acha assim que tem essa barreira tão grande para mudar as coisas assim de pecuária? Eu acho que é cultural. Eu acredito que seja. Meu pai fazia assim, eu faço assim. E outra coisa, o pecuarista, muitas das vezes, ele esquece que o maior capital investido no negócio dele é terra e gado. E ele fica restrito a investir em outras tecnologias.
suplementação, adubação de pastagem, correção de solo, né? E, querendo ou não, Pedro, a pecuária ela é tão abençoada que se o cara não fizer nada, ele tem um retorno pequeno. A agricultura não aceita esse tipo de desaforo. Se você não faz um investimento alto, você não consegue ter lucro. A pecuária, ela ainda tem isso, ela ainda aceita muito desaforo. E o que eu observo é que muita gente ainda é extrativista, quer tratar a pecuária como extração, né? Sugar do solo. Nós temos fazendas aí que tem pastagem de 40 anos, nunca foram corrigidas, 50 anos. Nunca vi nem um calcário. Nunca viu. Que é onde que entra até aquela iniciativa, né, de recuperar as pastagens degradadas no Brasil, que às vezes pode até ser que possa fazer essa pecuária ser intensificada, e não só isso, mas o produtor começar a olhar de uma maneira diferente para o pasto dele, né? Janaína, mas Você eu vou acha? te falar, daqui 10 anos, se esse produtor que não se especializa em melhorar as condições de pastagem dele, se ele não se especializar, ele vai sair do mercado. O mercado Mas não você falou aceita de mais desaforo, eu acho que não sei se tá assim também muito mais não, viu, Carol? Porque, vamos lá, né? Há 12 anos atrás, quando eu formei, né? 10 anos atrás aí, mais ou menos, tinha relação de troca, né? Ou seja, um boi gordo comprava 3 bezerros. Uhum. Hoje um boi gordo já não compra mais 2, 3 bezerros, assim, igual antigamente, né? Agora, nessa última alta que teve de bezerro aí, você tava pegando um boi gordo, tava comprando um bezerro e meio. Né, que A reposição, o age, né? O garrote lá, o boi magro. Uhum. Nós tava vendo lá bezerra a 3 conto, né? Chegamos a ver bezerra a 3 mil. Hoje tá R$1.000, você vê a diferença? É muito grande. Agora, ó, só para você ver essa diferença que eu tô falando da pecuária antiga e da pecuária nova. O boi China, Pedro, você sabe disso melhor do que eu, ele veio para selecionar o joio do trigo, né? Tanto é que hoje a valorização do boi China é diferente. O que os frigoríficos fizeram com o boi China? Utilizaram isso a favor deles. Quer dizer o seguinte, ou você me entrega um boi jovem, ou você vai receber valor de vaca. Ou você me entrega uma mercadoria boa, ou você vai começar a ficar para trás. Como que você entrega um boi jovem num pasto degradado, com a suplementação baixa, com 2 anos e meio, 4 dentes? Não tem como. Anatomicamente isso é impossível. O cara tem que se especializar para ele entregar essa mercadoria que o mercado está pedindo. Essa classificação para o boi China foi excelente para o Brasil, porque ela vai selecionar e vai obrigar com que o cara faça um investimento dentro da propriedade dele, porque senão ele vai realmente ficar para trás, não tem jeito. E quando a gente observa nessa época, pelo menos quando aqui dentro de Goiânia, você passa por diversas fazendas, né? E dentro da cidade a gente vê muito gado de corte. E nessa época, o que eu vejo, o gado magrinho, assim, ó, chega, faz aquele afundado, assim, que a gente chama de revólver aqui nessa lateral, assim. E às vezes eu penso que o produtor, pelo menos os que eu consigo perceber desse tipo de animal, não investe num planejamento a longo prazo para entender como que a seca pode acontecer. Porque às vezes fica deixando um animal lá e o animal fica selecionando aquilo que ainda parece ter sobrado, né? No meio de um matagal que está completamente seco. Janaína, seca é a coisa mais previsível que tem na pecuária. Todo ano acontece. Todo ano tem seca. Nada de novidade. Não tem novidade. O que pode ser novidade na seca? Se a seca vai demorar mais ou se ela vai demorar menos. Mas que ela vai chegar, ela vai chegar. É muito notório o que nós vimos. E outra coisa, essa movimentação da reposição estar mais barata, ela é uma faca de 2 gumes. Por quê? O cara que está apertado de pasta, ele quer vender para diminuir a taxa de lotação da fazenda. E o cara que está vendo o movimento do mercado de preço barato, ele quer lotar a fazenda dele. Isso é péssimo também. Porque você aumenta a taxa de lotação da fazenda. Na verdade, ele tem que ter o planejamento, né? Então, entender o que ele quer, né? Entender o que ele quer. Esse é o básico. E se programar. Esse é o básico da pecuária que muitas vezes falta. É a nossa dificuldade. É entender, sua fazenda cabe 600 cabeças, é 600 cabeças. A média de peso que tem que caber, que recria, vamos colocar de 200 a 350. Mais do que isso, não dá. Aí o cara vai num leilão, lote de vaca. Toma umas canas lá no leilão, né? Lote de vaca, 200 vacas, traz. Então, é essa hora que complica. E para os técnicos fica mais difícil, porque aí a gente tenta fazer
das tripas coração para tentar remanejar esses animais e suplementar. E aí gasta muito dinheiro. Eu converso com os meus clientes, eu falo assim, olha, é muito mais fácil você empurrar um carro ladeira abaixo, não é? Lógico. Então vamos fazer a suplementação mais pesada nas águas. É difícil entender isso, né? É difícil entender que você tem que pisar no acelerador nas águas, que você tem um fator chamado capim. É muito mais fácil. Na seca é ladeira acima, aí eu tenho que entrar com suplementação pesada, caro. Aí realmente fica complicado. Aí pula lá em cima. Fala, Carol, agora me fala um pouquinho aí da sua carreira aí. O que você faz hoje lá na Nutroeste? Você trabalha na Nutroeste, Eu trabalho na Nutroeste, eu sou representante comercial, né? Eu tenho uma carteira de cliente que eu atendo na parte de nutrição. E trabalho também com a parte de marketing, né? Nas redes sociais, produzindo conteúdo digital para a Nutroeste. Eu trabalho nessa parte. E faço treinamentos esporádicos para os novos vendedores, falo sobre produtos, sobre mercado também. Lá hoje eu estou atuando nesse sentido. E você atua do Goiás inteiro, no Brasil inteiro? Goiás e Tocantins é o meu foco, né? Mas eu tenho alguns clientes no Rio de Janeiro, Mato Grosso. Rio de Janeiro? Tem. Tem boi lá? Demais, você acredita? É mesmo? O pessoal lá tá bem à frente. Eles não têm uma extensão territorial igual nós temos. Eles têm uma dificuldade muito grande, que a água lá é um pouco saloba, né? Então, a suplementação mineral fica um pouco travada por conta disso. Mas é um estado promissor. Eles têm uma qualidade genética de gado lá muito boa. E você tá há 12 anos na mesma empresa, né? 12 anos. Já virou sócia lá, já? Ai, meu sonho. Ó, spoiler. Você que tá ouvindo aí, ó. Já bateu muita carroceria lá? Já bati. Fechei e abri muita porteira já. Muita? Graças a Deus. Rodou a esse empresa muito estadão boa. aí, tudo quanto é lado. Tudo. Agora não, porque a idade vai chegando, né? Ai. Ó, a idade vai Carinho chegando. do Não, bebê, mas eu tô atuando. Eu tenho. A maioria dos meus clientes fica no raio de 250 quilômetros de Goiânia, mas eu atendo porteira mesmo, abrindo porteira e fechando. Porque a pecuária, o agro, né, de maneira geral, ainda tem muito disso, né, Carol? É o tete a tete, né? Então, assim, porque não é aquela venda automatizada, né, de internet, digamos assim, né, que você roda uma campanha, um criativo, o cara arrasta pra cima e compra. Não é assim que funciona. Pecuária e agricultura, você tem que ir lá, tem que tomar um café com o cara, tem que escutar ele, tem O produtor quer olho no olho. Ele quer solução, né? Principalmente porque cada fazenda é uma fazenda. Não tem como. Você pode ver qualquer empresa de nutrição. Os caras têm que ter no mínimo 60 produtos na tabela de preço deles. 60 produtos. Fora o que ele faz sobre comer. Fora né? o que eles fazem sobre fórmula especial. Porque são tantas categorias, tantas estratégias, que é muito difícil. Você recomendar um produto só. Por exemplo, vou vender um proteinado pro gado de cria, ou recria, e o engorda é tudo a mesma coisa? Não é. Né? Então, a gente tem que entender a realidade do cliente. Às vezes, você fala com o cliente pelo telefone, como é que tá fazendo? Tá top. Pasta aqui, sobra. Cama pras vacas. Aí você chega lá, andropógon, 30 anos. Aí você fala, ai meu Deus. O que você tem contra andropógon? Não, mas um andropógon bem cultivado é um andropógon excelente. Bateu o quê? 18% de proteína. Agora, um andropógon há 30 anos que não vê um calcário na vida. Não, você sabe o que eu vi numa fazenda esses dias? Capim de Araguá. Esse aí é raro. Esse faz é raro. tempo que eu não vejo falar. Esse aí você só vê mesmo assim, é só... É legal quando você chega numa fazenda e vê, assim, um capim bem manejado. Porque antes de ser pecuarista, o produtor tem que ser agricultor, né? Se ele produzir um bom pasto, ele faz qualquer coisa ali dentro. Na verdade, o pecuarista ele já é agricultor, ele que não sabe. Ele que não sabe. Ele ainda não olha por esse lado, né? Tem muito pecuarista que não olha. Eu trabalhei muito com pecuarista numa sementeira de pastagens e eles não se enxergavam como agricultores. E os vendedores ficavam colocando na cabeça deles, você planta primeiro para depois soltar o gado. Colher. Então você é agricultor. Aí ele, eu não sou agricultor, eu sou pecuarista. Eu mexia com boi e não aceitava, não. E quando você fala assim, andropógon, eu me recordo muito de como que a dinâmica de sementes era diferente. Que lá vendia, acho que era para mais de 70 variedades diferentes. E cada produtor, às vezes produtor vizinho, comprava variedades diferentes por conta do solo dele, que era diferente de tantos vizinhos. Dividido por cerca. Sim, aí eu queria que você explicasse isso, que o produtor ele precisa ter uma ciência da onde ele está, né? De que solo é aquele que ele está trabalhando, que clima, né? Tem acreditado que a grama do vizinho sempre é mais verde. Nem tudo que funciona para a fazenda do seu vizinho vai funcionar para a sua. Nós estamos falando de extensões territoriais. Tem fazenda em Goiás Velho, por exemplo, que a fazenda de um lado,
cara planta quênia, e na outra fazenda, o máximo que eu posso ter é um braquiária. Não tem, pedra demais, cascalho demais, então a gente tem que... Isso aí é novo, você não conhece não. É um capim novo. É novo? Nossa, é espetacular. É. Só que tudo que é bom é caro, né? Mas ele é de touceira, de semente ou o quê? Ele é da família dos pânicos. E ele é semente, Ele é semente. Pânico máximo, você vê que Ele dá uma folha dessa largura, não faz touceira, e ele dá a folha do começo ao fim. E a proteína incrível. é boa? Proteína altíssima. Só porque, é igual eu tô te falando, ele não aceita desaforo. Você tem que sensível, entrar, né? Exigente, você né? tem que entrar com adubação de todo ano, né? Tem que fazer uma correção de solo. Então, não só isso serve para capim, mas isso também serve para suplementação. O que eu vejo também no campo, às vezes, o produtor está fornecendo um proteinado de baixo consumo para as vacas. Aí o vizinho dele vê que ele está dando um de baixo consumo, fala, não, eu quero também o proteinado que o fulano está usando, que as vacas dele tá gordas. Só que a fazenda dele não tem capacidade de comer um 0,1 porque não tem pasto, não tem o suficiente. Aí eu vou colocar uma gasolina aditivada num carro que Um Fusca. não tem motor, entendeu? Então, não Fusca não, que Fusca tem motor. Mas eu tenho que olhar cada fazenda e a estratégia de cada fazenda. Não adianta entrar com a suplementação baixa ou alta errada. Eu já vi muito produtor errar por conta disso. Por exemplo, eu faço pesagem nas fazendas e aí, às vezes, a gente está no carimbo 1.200, 1.220, aí de vez em quando passa um carimbo lá 700. Carimbo 700. 500 a menos. 500, 300. Aí você olha o peso do animal, 300 quilos, junto com um lote de 300 quilos. Tá errado esse brinco aqui. Não, é porque esse gado vai ficando, né? É um gado que, além dele ter uma qualidade genética ruim, ele foi maltratado. Ele chegou, foi carimbado e foi maltratado nutricionalmente. Ele foi ficando para trás. Esse cara tá fazendo hora extra dentro da fazenda. Então, a gente tem que ajustar de acordo com cada propriedade. É um mercado que, igual você falou, não tem prateleira. Não tem como a gente vender um produto, aconselhar um produto. Nem tudo que é melhor para uma fazenda é boa para outra. Carol, e nessa vivência sua de mercado aí, você já passou muito perrengue? Você lembra de alguma história assim, de alguma fazenda que você foi, em algum lugar? Você passou a rochada ali? No começo eu tinha muito medo, sabe? Muito medo por ser mulher. Eu ficava muito medrosa. Mas com o tempo, eu fui aprendendo a selecionar, né? Assim, os lugares que eu vou, graças a Deus, eu sou muito respeitada todo lugar que eu vou. Mas o problema não é nem os pecuaristas em si, são as esposas, muitas vezes, né? É mesmo? Ciúme, né? Então, você tem que... Quando eu comecei a trabalhar com agro, eu era solteira. Aí eu tinha que chegar falando que eu era casada, ou sempre tinha que dar aquele motivo. Ah, meu marido. Às vezes nem tinha marido. Mas a gente tem que ter esse respeito, né? É a casa dela, é a fazenda dela. E eu observo muito isso no campo, porque eu sempre tenho que respeitar. Eu tinha muito medo, mas hoje não. Hoje eu não tenho tanto medo, não. Agora, perrengue a gente tem. Pneu furado de noite. Atolado no meio Atolado. Perder. Fica com fome na estrada, fica com sede. Direto, até hoje acontece. Hoje nem tanto, porque eu já sou macaca velha, né? Já ando preparada. Mas já aconteceu demais. Mas você atende uma carteira de clientes, assim, se você fosse falar quantos clientes você atende hoje? Só para passar aí, você que está formando isotecnia. Pode ser muito, pode ser pouco, né? Mas eu tenho cliente de 10 mil cabeças e tem cliente de 2 vacas amarradas num pau. E eu trato os dois da mesma forma. Eu não tenho distinção, não. Meu celular tá aberto, eles me ligam de madrugada, me ligam final de semana. E o que eu posso fazer para ajudar, eu ajudo. Hoje eu atendo 212 clientes na minha carteira de clientes. Estou precisando de mais. Mas o que eu estou atendendo hoje é essa carteira. E estou bem feliz. Meus clientes são selecionados, sabe? São tudo gente boa, meus clientes. Eu faço... Diz que o cliente é espelho do vendedor. Você sabia disso? Sabia, concordo. Então, meus clientes é tudo gente boa. Significa que ela é gente boa, gente. Mas tudo esse amado. lance também que você falou aí, por exemplo, porque eu tinha um pouco de medo, porque eu era mulher, porque eu sou mulher, e chegar na fazenda e tal, tudo mais. Mas, na verdade, assim, você vê que o pessoal também fica preocupado, por exemplo, com a universidade que formou. Ah, você fez o UFG, você fez outro, não sei. Mas ali
no chão da fazenda ali, ó. Na hora que o pau tá quebrando, o produtor não quer saber se você é homem, se você é mulher. Se você formou aonde, quer saber se você sabe. Quer saber se você vai resolver o problema dele. Quer saber se você sabe. Não é? É exatamente isso. E muitas vezes nós somos testados. Até hoje isso acontece. E é comum isso, sabia? Demais. Nós somos testados. Você vai comprar um carro, você estuda antes do carro. Uhum. Você chega lá, você vê que o produtor, que o vendedor, ele não tem uma firmeza para te falar do carro. Você fala, pô, eu sei mais desse carro do que o vendedor. Você não sente nem vontade de comprar o carro. O produtor já faz uma pergunta que ele sabe a resposta. Exato, né? isso acontece demais. Só pra ver o que você fala. E aí a gente tem que ficar esperto, por quê? Não importa se você é homem, se você é mulher, não importa. Você tem que ter conhecimento, você tem que estudar. Isso. Aí né? sobrepõe tudo. A universidade está aí para isso, porque eu aprendi, do que eu sei hoje, 10% eu aprendi com a universidade, que foram muitas coisas. Hoje eu aprendi muito mais no mercado de trabalho. Mas eu tive uma base, né, na universidade que me ajudou demais. Mas não adianta ter só base. Você tem que aprender também, você tem que viver aprendendo. Eu aprendi muita coisa com os meus clientes, eles me ensinam muitas coisas até hoje. E a gente faz essa troca, né? Eu sei uma coisinha, ele sabe outra, e a gente vai lidando no mercado com isso. Porque o mercado não é soberano, né? Não tem uma pessoa que seja inteligente o suficiente para saber de tudo. Uhum. Mas você tem que saber o mínimo, o básico. Porque se você chegar lá e você não sabe o básico, é muito feio, é muito, muito difícil isso. E o produtor, hoje em dia... eu dou treinamento para o pessoal da equipe de vendas, eu falo assim, se você não souber o que é aditivo, o cara vai rir de sua cara. Porque ele sabe falar em alto nível com você. Às vezes ele não tem o mesmo grau de escolaridade com você, mas ele sabe falar de monenzina, virginomicina, salinomicina, narazina. Ele fala disso tudo. E se você não souber, você fica assim boiando. Então você é obrigado a saber. Porque o mercado obriga você a saber dessas coisas, né? Fica muito feio. O técnico, o vendedor ou a pessoa que seja lidar nesse ramo do agro sem ter o básico de conhecimento, sem conhecer, sem diferenciar o boi de uma vaca. Né? O cachorro no bezerro, né? Sem diferenciar um boi de uma vaca. Carol. Tem um colega, eu vi uma palestra de um colega meu que ele falando assim que um dos maiores vendedores de gado do Brasil, ele convidou o cara, né, para fazenda, para passear na fazenda, só que ele é vendedor de gado na bolsa. Ele não é vendedor de gado no mercado. Aí disse que ele subiu no quadriciclo para dar uma volta, viu umas ovelhas, falou, nossa, que vaquinhas bonitinhas. Né? Acontece, mas a gente tem que ter o básico de conhecimento para não acontecer esse tipo de coisa. E fora que, pegando um gancho que você está falando aí, os técnicos eles precisam estar muito bem especializados, assim como todo profissional do mercado. E pegando esse gancho, o produtor também não tem espaço mais para viver ao acaso, né? Porque eu fiz isso, meu pai às vezes fazia isso, meu avô fazia isso há 20 anos atrás. O mercado ele muda muito, até pesquisando sobre as oscilações da arroba do boi, o mercado é assim, ó, o tempo inteiro. Então, a notícia que eu sei de ontem não vai me servir hoje, vai me servir para analisar o que está acontecendo hoje, mas não para fechar ou travar alguma coisa ou fazer alguma decisão, fazer uma compra de insumos, né? Eu queria que você falasse sobre isso, da especialização que o produtor precisa ter para ele se proteger dessas oscilações que estão acontecendo, né? Quando a gente participa desses congressos e esses eventos do agro, que são nacionais e tudo, a gente vê essa disparidade de conhecimento. Muitos produtores vão nessas feiras e tal, nessas palestras. Os caras estão conversando sobre crédito de carbono, sobre produção de gás metano. Então, o nível já está muito alto. O produtor que se não procurar conhecimento de entender quais as sementes que eu tenho no mercado, qual que é a melhor semente, por que essa é a melhor semente, conversar com o técnico dele, com o agrônomo, por que essa daqui é a melhor semente e essa não, conversar com o zootecnista, por que esse produto aqui é melhor do que esse, saber ler um rótulo, ler um rótulo de um produto, às vezes a gente olha um rótulo, a gente não consegue identificar o que é, mas pede ajuda, fala, me ensina a ler esse rótulo. Depois que você aprende a ler um rótulo de um produto, ninguém mais passa para trás. Boa. Ninguém mais. Por quê? Existe uma diferença muito grande de preço e de qualidade de um proteinado de baixo e de alto consumo. Duas coisas totalmente diferentes. Me vê um proteinado. Que proteinado? Enquanto um proteinado de baixo consumo, que como pouco custa R$80, um de alto consumo custa 42. Aí o cara fala, não, eu vou comprar o de 42, não é barato. Peraí,
Não é assim que funciona. Você tem que aprender a ler um rótulo, olhar um rótulo. Por que que você está comprando adubo tal? Por que que tem que ser essa porcentagem de adubo? Herbicida. Gente, isso acontece muito em herbicida. A gente, às vezes, o produtor fala, eu quero matar, vamos colocar, juá. O pasto está infestado de juá, a infestação aqui. Juá, às vezes, você pega um herbicida com dois princípios ativos, você consegue combater juá. Aí os caras vão lá e compram um rojão para matar uma barata. Ou vice-versa, compra um produto que não tem uma eficiência muito grande e fala que aquele produto não presta. O produto que o fulano me vendeu lá não vale nada. E não é assim que funciona. Por que é esse produto? Por que tem que ser esse produto? Porque você vai se especializando, você vai fazendo o seu negócio ter uma característica mais bem apurada. Você vai fazendo com que o seu negócio ele tenha um retorno maior, que você não gasta um dinheiro que seria desnecessário e que você não perca dinheiro no seu negócio. Isso é importantíssimo para tudo que você vai fazer. Porque antes de você ser um pecuarista, você é um vendedor também. No final, você tem que vender o seu produto. E você tem que fazer o máximo para o seu produto ter qualidade e ser barato. Agora, você vai pela onda do mercado? Porque fulano comprou um herbicida lá. Achou o nome bonito? Plus. O Plus Master X tá aí, não sei o quê. E aí vai e aplica na fazenda dele, gasta um dinheirão, a fazenda não fica bem estruturada. Ainda até pior. Vou te falar a situação pior. Gasta um dinheirão para fazer controle de plantas daninhas e não dá o suporte do pasto e não respeita o pasto. Aumenta a taxa de lotação da fazenda, daqui 3 anos tá tudo a mesma coisa. Então, é esse tipo de coisa que o produtor tem que se atentar, se especializar mais. Conversa com técnicos, tem tantos técnicos excelentes na área. Agrônomos, zootecnistas, veterinários, né? Tem veterinário que entende tudo, zootecnista que entende tudo. É lógico que existe uma limitação, né? Eu, como veterinário, eu não posso fazer como zootecnista, eu não posso fazer uma cesariana. Mas eu sei quem faz. Então, pede indicação, conversa. É assim que o mercado... A pecuária, ela tem que deixar de ser aquela bolha, sabe? Pequena. E conversar mais, compartilhar experiência, compartilhar resultados, compartilhar também derrotas, que eu não fiz isso, não, entendeu? Aconteceu isso. Pode ser que eu tenha uma realidade diferente da sua, mas a gente consegue ir ajustando, né? Tem que separar desse jeito. Carol, e como é que você tá vendo a nova geração que tá chegando agora no mercado de profissionais? Você que já pegou a transição aí, né? Já tá um tempo mais. Como é que você tá vendo essa molecada nova no mercado? Olha, Pedro, nós estamos com dificuldade de achar profissionais. A realidade é essa, né? O mercado do agro, ele não aceita desaforo também. Ele quer só gente boa, gente entusiasmada, pessoas que tenham motivação, pessoas que queiram aprender. É óbvio que eu não posso separar, né? Pessoas boas de pessoas ruins. O que eu observo hoje no mercado, no processo seletivo das pessoas que saem da faculdade, que aquele aluno, que ele foi um bom aluno de PIBIC, um bom aluno de extensão, um cara que era envolvido com a pesquisa, que era envolvido... Normalmente, ele tem uma tendência a ser um cara bem-sucedido no mercado de trabalho do agro. Normalmente. Já aquele cara que é mais retraído, não gosta de se envolver nesse tipo de coisa, ele tem uma certa dificuldade. Ele pode até ingressar no agro, mas com cargos inferiores, né? Eu conheço profissionais da área que são vendedores e ganham mais que deputado. Os caras é avião para ganhar dinheiro. Mas por quê? Porque teve uma intenção, buscou conhecimento, saiu da universidade e mostrou garra. O mercado de trabalho, ele quer gente assim. A gente quer pessoas que tenham garra. Mesmo que o cara não tenha uma experiência, eu vou dar uma oportunidade para ele, não tem problema. Agora, quando ele não tem garra, a gente percebe, a gente vê de longe, assim, que é um profissional que precisa se adequar. Mais parado, né? Quem trabalha no agro tem que se movimentar, né? Tem que saber conversar, tem que saber se entrosar. Você não acha que essa moçada que tá chegando agora, eu acho que eu tô achando isso muito imediatista. É tipo, o
cara começou hoje e já quer ser o diretor-presidente da empresa. Quer ganhar 100 mil por mês. Você entendeu? Assim, é a impressão que eu tenho, que eu vejo. Mas sua impressão tá certa, é Né? isso Tipo, a mesmo. galera não quer fazer o passo a passo, não quer... Um passo por vez, Não né? quer ir lá começar limpando coxo, né? Servindo ração pra gado. Esticando O certo. cara quer começar pilotando a planilha do general, você entendeu? Isso acontece Não é, muito. Pedroca? Não quer ser AT, né? Isso acontece muito, mas Você já sabe, é só né? ter Tudinho já, né? paciência, né? Na minha época de estudante, nossa, todo lugar que tinha, que me cabia, eu queria estar. Eu mexi com peixe, eu mexi com carneiro, eu mexi com bode, eu mexi com boi. Tudo que tinha, eu tava... Até animais silvestres eu mexia. Só pra você ver. Mas isso te deu uma base muito forte, né? Pra hoje você poder diferenciar o que realmente te faz feliz e também pra você ter um conhecimento das outras áreas. E né? hoje, a rede social, ela faz com que as pessoas, é igual o Pedro falou, sejam imediatistas e às vezes façam coisas erradas no sentido técnico. O que eu vejo de profissionais falando bobeira na rede social, assim, grotesca, que não deveria ser falada, tipo medicação, adubação, essas coisas assim, formulação de ração. Eu vi um cara falando assim, você mistura 100 kg de milho, 10 kg de farelo de soja e acho que 2 kg de núcleo. A ração fica top, fica com 25% de proteína. Aí eu olhei e falei, cara, 25% Pés no chão. de proteína. Isso é horrível, porque você ilude as pessoas. E o mercado não aceita esse tipo de coisa. Então, o que você falou realmente acontece demais, da pessoa sair da universidade e achar. Mas a gente tem que ser humilde, né? Para aprender. É. A gente tem que ser humilde. Quando eu entrei na Nutroeste, a Nutroeste era feita só de homens. Eu fui uma das primeiras, assim, já tinha passado outras mulheres na parte técnica, mas na minha época era só homem. E eu fiquei muito preocupada, né? Falei, como é que eu vou lidar com esses aviões aqui, esses caras tudo falando de umas coisas assim que eu não sei. Você tem que ser humilde, você tem que ir chegando devagarzinho. Me ensina isso aqui. Eu não tô com tempo, não. Eu falei, então tá bom. Aí daqui 10 minutos, agora você tem tempo? É assim que funciona. É procurando ajuda, é sendo humilde, é procurando alguém que saiba mais do que você e te ensinando, que loguinho as coisas vão se encaixando. E eu acho que isso diz muito sobre o pecuarista também, né? De perguntar quando não sabe, assim. Sei que tem muitas pessoas que têm aquela resistência. Eu não sei, mas eu fico calado na minha. Melhor ficar calado na minha, fazer do jeito que eu sei mesmo. Mas se você fosse dar um panorama aqui de Goiás, a gente tá falando de 3 cabeças de gado, mais de 3 cabeças de gado por habitante. Uhum. Dentre essas cabeças de gado todas que a gente tem em Goiás, produtores tecnificados do estado, assim, se você fosse comparar, não é nem metade disso, para dizer assim, produtores que realmente estão no mercado, que não vão fazer parte daquela parcela, Deus me livre, dos 10 anos, que às vezes vai deixar de existir, né? Tô criando uma polêmica aqui para ver se... Tem algumas empresas que trabalham com consultoria do mercado, que eu acompanho eles sempre, e tem um estudo que eles fazem sobre as top 10, né? As top fazendas produtivas do estado. Eu falo para você que hoje não é mais que 10%. De Goiás. De Goiás. 10% das fazendas são tecnificadas a ponto de serem lucrativas como uma empresa comum, como uma empresa normal. São fazendas que são vistas como empresas. O cara vê o negócio dele como uma empresa. A maioria eu não falo nem sucessão, porque sucessão é diferente de herdeiro, né? Uhum. O que eu percebo é que a maioria são de produtores herdeiros, que não fizeram uma sucessão bem feita e que estão aprendendo na tora. É lógico que tem exemplos, como eu tenho exemplos de clientes, sim, que se profissionalizaram, que procuraram informação e que estão melhorando a cada dia. Mas essa quantidade de fazendas que tem essa tecnificação alta, que se preocupa com números, que tem o número... Como é que você vai quantificar um ganho de peso de uma fazenda? Porque a fazenda tem que girar em cima disso. Se é produtora de bezerro, ela tem que girar em quantidade de bezerros desmamados. Se ela é produtora de recria, ela tem que girar em torno de recria vendidas. Se é em cima de arroba de boi gordo, é arroba de boi gordo. Como é que você vai quantificar uma fazenda sendo que você não tem parâmetro? O que eu acho de fazenda no campo que não tem balança... Muita. É muita.
Não é pouco, é muita. Aí você fala, aí você chega lá e fala, quanto é que tá pesando esse lote? Aí ele fala, ai, doutora, acho que umas 10 arroba. Acho. Aí eu falo, cara, eu vou ter que chutar. Porque como é que você mensura uma coisa sendo que você não tem parâmetro? Não tem como você ter parâmetro. Então, você tem que mensurar. Balança hoje numa propriedade rural, ela é tão importante quanto trator numa fazenda de agricultura. Como é que você vai tocar uma fazenda de agricultura sem trator? Como é que você vai trocar uma fazenda de gado de corte sem balança? É inadmissível isso. Coxo, gente. Coxo. Vocês acreditam? Coxo é entrave na pecuária. Ó, coxo. Quando a gente fala de coxo, área linear de coxo, depende muito da suplementação que está usando. Quanto maior a suplementação, maior a área de coxo. Quanto maior a quantidade de comida, tem que ser o maior prato, não tem? Uhum. Lógico. Aí você chega dentro da fazenda, o cara quer tratar com proteína de alto consumo, o coxo dele é aquele coxo. Um coxo, uma tora furada com motosserra, para tratar de 300 vacas. Até que as vacas cheguem para conseguir comer todo mundo. Vixe. Não dá, as vacas vai pedir licença, dá licença que agora é minha vez. Aí, ó, você entendeu? Mas a cabeceira não deixa. E ainda isso é pior, porque a cabeceira não deixa mais o fundo chegar, ainda é perigoso as cabeceiras, dependendo do produto, ter uma intoxicação, ter uma acidose. Então, você está penalizando os dois grupos. Bebedouro. Gente, básico, né? Básico. No campo, sabe qual que é uma das principais causas de morte de bovinos hoje no campo? Os veterinários vão falar isso aí. Toda hora, você chamar os veterinários para conversar aqui, eles vão falar. Botulismo. Clostridioses em geral. O que é clostridiose? É comida estragada. É silagem estragada. É bebedouro em cacimba. É carcaça no pasto. Olha só que nível que nós estamos falando. Que é o básico. E clostridiose, tem como fazer um diagnóstico preciso na hora? Eu vou fazer um diagnóstico. O veterinário vai lá e fala, deu o diagnóstico preciso. Ele pode fazer de acordo com a sintomologia, os sinais clínicos dos animais. Agora, fazer um laudo, ele tem que coletar material, fazer inoculação em camundongo, não sei quantos dias depois, para saber se aquilo é clostridiose. E é um trem básico. É básico porque Melhor prevenir. poderia ser evitado se arrumasse bebedouro, se arrumasse coxo, se prestasse mais atenção na alimentação, se vacinasse. Quanto que custa uma dose de clostridiose? Aí você fala pro produtor, para você colocar esse lote seu no confinamento, você tem que vacinar de clostridiose. Aí ele fala, clostri o quê? Aí você fala, clostridiose. Então, é coisas básicas que muitas vezes falta e peca muito. E a gente tem que melhorar. Eu tenho fé que nós vamos melhorar nesse sentido. E às vezes o produtor tá pagando para trabalhar, né? O que é pior. A fitose já somos zona livre, né? Graças a Deus. E eu vou te falar mais. Os casos de clostridiose em Goiás vão aumentar mais ainda. Porque antes o cara era obrigado. Já que eu vou fazer a fitose, vamos fazer a clostridiose junto. Normalmente o pessoal das casas agropecuárias fazem isso. Agora, sem a obrigação de aftosa, a galera não vai fazer a clostridiose. Você acha que ele vai fechar o gado? Vamos fazer uma vacina de clostridiose. Não fecha. Fecha e já faz uma de raiva também. Você entendeu? Faz um vermífugo. Essa campanha de vacinar a fitose era muito boa, porque a gente tinha um manejo. Outra coisa, pesava o gado. Às vezes, né? Quando ia fazer esse manejo de aftose. Agora, sem essa obrigatoriedade, vai ficar difícil até isso pra gente. O produtor vai ter que cada vez mais ver o que ele pode fazer, continuar fazendo, né? Porque não adianta, tirou a aftosa, mas tem outras coisas acontecendo, Manter o manejo, né? Manter a sanidade dos animais, prestar mais atenção nisso. Muitas doenças passam despercebido. Lectospirose, tem muitos casos despercebidos que influenciam demais. Isso influencia para mim, que trabalho com nutrição, influencia para o cara que mexe com a parte de agricultura dele, que mexe com a parte de silagem. Isso influencia tudo. Se eu tenho um foco de lectospirose dentro do rebanho, como é que eu vou fazer? Aí o cara tá produzindo silagem e ele até perde a conta dele de silagem. Ué, mas eu tava produzindo 500 toneladas, agora eu vou ter que produzir 200, aí tem que vender, fazer negócio, vira aquele rolo, né? E uma coisa vai levando a outra. E é isso. Se você pudesse aconselhar os produtores na parte de nutrição animal, que é a parte que você é especialista,
o que eles deveriam esperar do mercado futuro agora? As expectativas e como se preparar para essas oscilações que vão continuar chegando. Eu digo não para aqueles produtores que já estão cansados, já sabem exatamente o que precisa fazer, mas aquele que ainda sente uma dificuldade, né, Pedro, de fechar essa conta, que faz parte dos 90% do estado de Goiás e dos outros estados que nos verem. Tem muito produtor que ainda está aprendendo, sapateando. A nutrição, ela de ruminantes, ela é tecnicamente muito fácil. Porque ele é um animal tão fantástico que ele aceita várias fontes. Várias fontes. Eu consigo formular uma dieta com bagaço de cana, que é um subproduto, com casquinha de soja, com bagaço de dendê, com polpa cítrica, com silagem de abacaxi. Então, o ruminante, ele aceita muitas opções. O que o produtor, na minha concepção, tem que se atentar é o básico de volumoso. A partir do momento que ele tem volumoso, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Eu tenho um volumoso, eu tenho silagem de milho. Obviamente, essa silagem de milho, eu vou ter que entrar com uma menor suplementação em relação à silagem vamos colocar, de capim-açu, né? Eu vou ter que entrar com a maior suplementação, mas eu tenho o básico. O que eu aconselho aos meus clientes sempre é se programar para ter o básico. Se ele tem o básico, é tudo muito mais fácil. Se ele tem uma capineira, é muito mais fácil do que não ter. Porque se ele não tem uma fonte de volumoso, eu vou ter que entrar com fonte de volumoso seco, derivado de grãos. Nós estamos falando de torta de algodão, para substituir fibra. Aí você pensa, Carol, faz uma ração para mim, para eu dar para um gado com silagem. Aí eu faço uma ração, inclusão de ração, 7, 8 quilos de ração mais silagem. Esse mesmo animal, se eu não tiver a silagem, ele vai comer 12 quilos de ração. Caro, vai ficar caro. Você entendeu? Não, mas vai empatar. Mas vai empatar o seu custo de produção. Mas tem que ter lucro, né? Mas qual a opção que você tem? Você tem outra opção? Se você tiver outra opção, a gente vai... Não tem outra opção, então... É isso, não tem como eu pegar o lucro do cara que se programou, fez silagem e nós fizemos uma suplementação para ele, com um cara que não se programou, não se organizou, quer comprar milho fracionado, 200 sacos de milho de um atravessador. Quanto que tá a saca? R$70. Não dá certo. O cara, ele tem que se programar. Ele tem que se programar para a seca, ele tem que se programar para as águas. E a suplementação, ela vai muito em cima desse viés. Do que o cara se programou, né? Se ele tem volumoso, se ele não tem. Eu não posso usar a mesma suplementação para os dois. Aí vai depender de cada tipo da fazenda. Cada gado, cada particularidade, se é bezerro, se é recria. Hoje, do cenário, eu trabalho com muitos clientes da cria e da recria, né? Da cria, da recria e da engorda, o que eu vejo é que as fazendas de cria hoje, de recria, elas estão muito mais estruturadas, de recria. Porque o cara da cria, ele tá ficando meio estrangulado. Porque a agricultura já está avançando numa velocidade muito forte, né, englobando essas fazendas. E a fazenda de cria, ela precisa de uma área muito grande para você fazer bezerro. O que eu observo é uma tendência da galera da cria migrar. Tá subindo para o norte, Goiás, Tocantins, Pará. Né? Tá subindo porque lá é possível ainda ter extensões territoriais. Em compensação, o cara da recria, que é o do bezerro, que compra o bezerro desmamado para fazer o boi magro, o que nós estamos observando é que a tendência dele já é aumentar a intensificação. É bezerro que nunca comeu um pedaço de capim seco. É confinado na seca, em cima do pasto verde nas águas. Isso está acontecendo numa velocidade alarmante, porque o produtor da recria já entendeu que o bezerro responde no coxo. E a comida do bezerro é barata, porque ele come 20 quilos de silagem de capim-açu, e 1 quilo de proteinado. Fica barato, né? E ganha quase 1 quilo por dia, 700 gramas. Fica barato. Então, proporcionalmente, é um animal superior à conversão alimentar, a um animal de recria. De todos os 3 setores, o que está deixando a maior margem hoje de lucro é o setor da recria.
O confinamento, ele já foi o setor que mais deixou dinheiro. E deixa. Mas no ciclo atual, né? Só que outra coisa, o cara do confinamento, ele tem que ter em mente o seguinte, o investimento dele é o mais alto de todos, porque ele compra um animal mais caro. Garrote já é mais caro. E ele gasta quase R$600, R$700 para alimentar esse animal durante 90, 120 dias. Então, ele tem que desembolsar muito dinheiro para engordar um animal. E no final, ele tem um lucro pequeno. Por isso, ele tem que ter muito gado. Né? Tem que ter Tem mais... que trazer o lucro da recria, né? Ele tem que trazer o lucro. Aí, o que os caras do confinamento estão fazendo? Eles estão juntando, falando, não, peraí. Nossa margem de lucro no confinamento reduziu. Então, a gente vai fazer a recria também. Estão Eles fazendo de dupla fazendo a aptidão. recria e a engorda no final. Porque a engorda, ela deixa um lucro menor, mas tem que ter um volume muito grande. Se você tem um volume pequeno, não adianta. Você vai negociar com o frigorífico. Eu tenho um caminhão de boi para te vender. Chefe, você vai receber o preço do mercado. Aí você acha que quem tem 2.000 boi para vender pronto, a negociação dele é igual à do cara que tem 20 cabeças? 20 né? cabeças? Não é igual. Esse pessoal tá fazendo um negócio diferente. Esse pessoal já tá olhando para a bolsa de valor, já tá fazendo trava de boi, já tá negociando melhor com os frigoríficos. É diferente, né? E o pessoal da recria já observou isso. Hoje em dia não existe mais a recria de 2 anos. O cara compra o bezerro de 7 arroba, daqui 2 anos ele vende o bezerro com 12. O garrote com 12. Não existe isso mais. Quem estiver fazendo isso tem que acordar pro mercado. Hoje em dia, tem gente que fica com bezerro, entra com bezerro na fazenda 7 arrobas, com 1 ano esse bezerro tá saindo com quase 14. Né? É ganhar 7 arrobas num período de 12 meses, tá passando de bom, ainda tá demorando ainda. Então, o cara tem que se especializar. E é o setor que tá deixando uma margem maior. Porque ele não precisa de uma extensão territorial igual a vaca. A vaca não tem como eu encurtar o ciclo dela. Como é que eu vou encurtar o período de gestação? Não tem como. Mas a recria tem como. E a recria hoje é o maior gargalo. Por isso que os confinadores grandes estão fazendo o quê? Parcerias, né? Com os produtores de recria, para poder abarganhar esse poder de compra do bezerro do boi magro lá para entrar dentro do confinamento depois. E essa especialização do produtor vem também de consultoria. O produtor não pode andar sozinho, né, não, Carol? Se você quiser acompanhar mais, @mota.caroline vai estar aí na tela. E também Nutroeste, lá no Instagram. E também nutroeste.com.br. Quer saber mais sobre nutrição animal? É só seguir eles aí, né, Carol? Eu agradeço demais a oportunidade de vocês. Nossa, foi ótimo o papo. E o que vocês precisarem, eu estou sempre à disposição. É isso aí, produtor. Precisou de consultoria, é só chamar lá que ela tá pronta para resolver. Mais de 212 clientes, ela tá querendo mais. Obrigada pela sua participação. Eu viu? que agradeço. Tá mojadinha, né? Tô mojando. Ela tá mojando, gente. Obrigada, gente. Se você não entendeu, rebobina a fita. Ou se você entendeu, deixa o seu like, ativa o sininho. Tem mais de 200 episódios aí com especialidades do agronegócio para você acompanhar. Segue a gente também lá nas redes sociais, @portalagro2 e também no nosso portal agro2.com.br. Me segue também, @janaínahonorato e tem o Pedro. Por Pedro Maia. Segue lá, estamos à sua disposição. É e isso. o nosso portal Agro2, você falou? Isso, agro2.com.br. Estamos lá escrevendo, inclusive, sobre nutrição animal. Segue lá que você vai ficar por dentro de tudo que rola no agronegócio. E, ó, é isso, gente. Inscreve aí no canal, deixa o like. Comenta, esparrama no compartilha. Vai que esse vídeo precisa ir para um pecuarista que você conhece. Tchau, gente.